Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria poder estar com você mais uma vez neste momento tão especial da nossa caminhada de fé. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas quero que você receba esta saudação como um abraço fraterno, cheio de esperança e de paz. Talvez você tenha acordado com preocupações, talvez esteja enfrentando um dia difícil, ou talvez esteja cheio de gratidão e vitórias para contar. Independentemente da sua situação, quero que saiba, Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Pai. Quando nos reunimos aqui, neste espaço de reflexão e oração, não estamos apenas assistindo a um vídeo, estamos participando de um encontro espiritual, onde a palavra de Deus fala diretamente ao nosso coração. É um tempo para parar, respirar fundo e lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor caminha conosco em cada passo, em cada desafio e em cada conquista. Por isso, te convido a permanecer comigo até o final desta mensagem, porque tenho certeza de que Deus preparou algo especial para você hoje. Ele quer renovar as suas forças, trazer clareza para a sua mente e paz para o seu espírito. Então abra o seu coração, desligue por alguns instantes as vozes de distração e permita que a palavra do Senhor seja o alimento da sua alma. E antes de seguirmos, já quero te pedir, se este espaço tem abençoado a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo como esta mensagem falou com você. Esse gesto simples nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que precisam ouvir e sentir este mesmo consolo e esta mesma esperança. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor nos convida a refletirmos sobre um momento muito profundo da vida de Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Este versículo nos coloca diante de uma realidade intensa e cheia de significado espiritual. Imagine Jesus, o Filho de Deus, em carne humana, vivendo o mesmo limite físico que eu e você enfrentamos. 40 dias sem comer nada, 40 dias de jejum e oração no deserto, 40 dias em que o silêncio, a solidão e a dependência de Deus eram sua companhia constante. Às vezes, olhamos para a vida cristã como se fosse apenas um caminho de vitórias fáceis, mas a palavra nos mostra que até mesmo Jesus passou por provações severas. Ele enfrentou o deserto, a fome, a tentação e o peso do isolamento. Isso nos ensina que o deserto não é sinal de abandono, mas de preparação. Muitas vezes, os períodos de maior luta em nossa vida são justamente aqueles em que Deus está nos moldando, nos fortalecendo e nos preparando para algo maior. O deserto na Bíblia sempre simboliza lugar de encontro com Deus e também de provação. Moisés passou anos no deserto antes de guiar o povo de Israel. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Elias também enfrentou um deserto de solidão, mas ali foi sustentado pelo Senhor. E agora vemos Jesus, o nosso Salvador, entrando no deserto, não por acaso, mas conduzido pelo Espírito Santo, para nos mostrar que o deserto não é o fim, mas parte do caminho. Talvez você hoje esteja atravessando o seu próprio deserto. Pode ser um deserto emocional, cheio de angústias e incertezas. Pode ser um deserto financeiro, em que parece que os recursos acabaram. Pode ser um deserto familiar, onde a convivência se tornou difícil e pesada. Ou ainda, um deserto espiritual, em que você sente que sua fé está enfraquecida. Mas, assim como Jesus enfrentou e venceu, você também pode atravessar o seu deserto confiando que Deus não te deixa sozinho. É importante perceber que o texto de Lucas não esconde a fraqueza física de Jesus. Ao final dos 40 dias, ele teve fome.
Isso mostra sua humanidade real, sua vulnerabilidade. E é nesse ponto que podemos nos identificar profundamente com ele. Quando estamos fracos, quando as forças parecem acabar, quando sentimos fome, seja de pão ou de esperança, é aí que Deus mostra o seu poder. É no nosso limite que a graça do Senhor se manifesta de maneira ainda mais forte. Querido irmão, querida irmã, a fome de Jesus após o jejum não representa derrota, mas realidade. E a tentação que viria logo em seguida nos mostra que, quando estamos mais frágeis, o inimigo tenta nos atingir. Mas assim como Jesus venceu com a palavra de Deus, nós também podemos vencer. Isso significa que a nossa força não está apenas em nós, mas no Espírito que habita em nós. Portanto, não olhe para o seu deserto como um castigo, mas como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. O Senhor está usando esse tempo para fortalecer o seu coração, para aumentar a sua fé, para revelar que a sua dependência não está nas circunstâncias, mas na presença dele. Hoje, através dessa palavra do dia, Deus nos lembra que a fome, a luta e a tentação não são sinais de derrota, mas oportunidades de vitória. Porque aquele que venceu o deserto está conosco e ele nos dá poder para atravessar cada prova com esperança e confiança. Amado irmão, amada irmã, a palavra do Senhor registrada em Lucas, capítulo 4, versículo 2, nos apresenta um momento crucial. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Este é um texto curto, mas carregado de profundidade espiritual. Quando lemos apenas de forma superficial, podemos enxergar apenas o sofrimento físico de Jesus no deserto. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, percebemos que há lições preciosas escondidas aqui para a nossa vida. Primeiro, vemos que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Isso nos ensina que nem sempre os desertos que enfrentamos são resultado de erro ou pecado. Às vezes, é o próprio Espírito quem nos leva a situações de escassez, silêncio e provação, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Assim como o povo de Israel foi provado no deserto, Jesus também passou pela prova, e nós também passaremos. Segundo, aprendemos que a fome de Jesus revela sua humanidade. Ele não passou 40 dias no deserto sem sentir nada. Ele teve fome, sentiu a limitação do corpo. Isso é importante porque nos mostra que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está escrito: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus entende a nossa dor, entende a nossa luta, entende os momentos em que nos sentimos fracos. Ele não é um Deus distante, mas alguém que conhece na pele o que significa ser humano. Terceiro, vemos que no deserto Jesus foi tentado pelo diabo. E isso nos ensina que o inimigo aproveita os momentos de vulnerabilidade para tentar nos derrubar. Quando estamos fortes, cercados de pessoas e de alegria, talvez as tentações sejam menos perceptíveis. Mas quando estamos sós, cansados, com fome de respostas ou de recursos, é aí que o inimigo aparece oferecendo atalhos. E aqui está a grande lição. Jesus resistiu não pela força humana, mas pela palavra de Deus. A cada tentação, ele respondia: Está escrito. Isso nos mostra que a nossa arma contra as mentiras do inimigo é conhecer e declarar a palavra do Senhor. Agora,
Como aplicar isso na vida prática? Quantas vezes enfrentamos fomes que vão além da física? A fome de ser amado, a fome de reconhecimento, a fome de provisão, a fome de respostas rápidas. E nestes momentos de carência, o inimigo pode tentar oferecer atalhos que parecem resolver, mas que na verdade nos afastam da vontade de Deus. É quando estamos solitários que aparece a tentação de buscar companhia em lugares errados. É quando estamos precisando de recursos que surge a tentação de agir de maneira desonesta. É quando queremos reconhecimento que vem a tentação do orgulho e da vaidade. Mas se Jesus venceu declarando a palavra, nós também só venceremos se estivermos cheios da palavra de Deus no coração. Outra passagem que ilumina esse entendimento é Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, cada deserto enfrentado com fidelidade traz recompensa espiritual. O sofrimento do presente não é inútil. Ele gera frutos de vida eterna. E não podemos esquecer que o deserto não dura para sempre. Assim como Jesus, após os 40 dias, saiu fortalecido e iniciou seu ministério público, nós também sairemos do nosso deserto mais preparados para cumprir o propósito de Deus. O deserto não é o fim da história, é apenas uma etapa necessária para a vitória que está por vir. Na vida cotidiana, isso significa que quando enfrentamos crises, podemos enxergá-las como oportunidades de crescimento. Quando passamos pela escassez, aprendemos a depender mais de Deus. Quando passamos pela solidão, aprendemos a ouvir a voz do Senhor com mais clareza. Quando enfrentamos a tentação e resistimos, nossa fé se fortalece e nos tornamos mais maduros espiritualmente. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, a passagem de Lucas, capítulo 4, versículo 2, é um convite para olharmos para os nossos desertos com novos olhos. Não como lugares de abandono, mas como campos de treinamento espiritual. Não como sinais de derrota, mas como oportunidades de vitória. Se Jesus venceu no deserto, nós também venceremos, porque Ele vive em nós. Portanto, guarde esta verdade. O deserto não é permanente, a fome não é definitiva e a tentação não é invencível. Com a palavra de Deus no coração, podemos resistir, permanecer firmes e alcançar as promessas do Senhor. Querido irmão, querida irmã, depois de caminharmos juntos pela reflexão sobre Jesus no deserto, quero que você guarde uma certeza profunda no coração. Os desertos que enfrentamos não são sinais de abandono de Deus, mas sim oportunidades para experimentar o cuidado, a provisão e a fidelidade do Senhor de forma ainda mais real. Lucas capítulo 4, versículo 2, nos mostrou Jesus em sua humanidade, sentindo fome, mas permanecendo firme diante da tentação. E é justamente aqui que está uma das mensagens mais lindas que podemos receber hoje. Jesus venceu para nos mostrar que nós também podemos vencer. Ele não apenas suportou o deserto, ele triunfou nele. E porque ele triunfou, agora nós temos autoridade para enfrentar os nossos desertos com a mesma confiança. Muitas vezes, quando estamos no limite, pensamos que não vamos conseguir continuar. Talvez você já tenha dito a si mesmo, eu não aguento mais. Mas a palavra de Deus nos lembra em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa que a nossa força não vem de nós, mas do Senhor. Quando nossas pernas não conseguem mais caminhar, Ele nos carrega. Quando nossas mãos estão fracas, Ele nos sustenta. Quando nosso coração está aflito, Ele nos consola. O inimigo tenta nos convencer de que o deserto é o fim,
Mas o Senhor nos mostra que o deserto é apenas o começo de algo maior. Depois de 40 dias de jejum e tentação, Jesus saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo, pronto para iniciar o seu ministério, pregando, curando, libertando e transformando vidas. Isso nos mostra que há um propósito por trás de cada provação. O deserto é a escola onde Deus nos prepara para viver o extraordinário que Ele já reservou. Pense comigo, Moisés foi formado no silêncio do deserto antes de ser levantado como libertador de Israel. O povo de Israel atravessou o deserto para chegar à terra prometida. Elias experimentou o cuidado sobrenatural de Deus no deserto, sendo alimentado por corvos e bebendo da fonte que o Senhor preparou. E Jesus venceu o deserto para inaugurar a maior missão que já existiu, a nossa salvação. Isso significa que o seu deserto também faz parte de uma história maior, uma história de vitória escrita pelas mãos do próprio Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, declara: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Querido irmão, querida irmã, aquilo que você está enfrentando agora não pode se comparar à glória que Deus já está preparando para manifestar na sua vida. Pode ser que os seus olhos ainda não vejam, mas a promessa do Senhor permanece de pé. E mais, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que até mesmo nos momentos de fraqueza, quando nos sentimos esgotados, podemos experimentar o poder de Deus de maneira ainda mais intensa. O mesmo Jesus que sentiu fome no deserto é aquele que sacia a nossa fome espiritual, que fortalece os cansados e dá ânimo aos abatidos. Por isso, não desanime. Não importa qual seja o deserto que você está atravessando agora, emocional, espiritual, financeiro, familiar ou físico, o Senhor está com você. Ele não abandona, Ele não esquece, Ele não falha. O que parece silêncio de Deus, muitas vezes, é o tempo em que Ele está trabalhando dentro de você, fortalecendo a sua fé, alargando a sua visão, preparando o seu coração para receber promessas ainda maiores. Lembre-se, a vitória não vem antes do deserto, mas depois dele. Assim como Jesus venceu, você também vencerá. E quando olhar para trás, entenderá que esse tempo difícil não foi perda de tempo, mas parte do processo que o Senhor usou para te levantar ainda mais forte. Portanto, receba esta palavra do dia como uma declaração profética sobre a sua vida. O seu deserto não é o fim, é apenas o caminho para a vitória que Deus já escreveu para você. Confie, espere, persevere, porque o mesmo Espírito que sustentou Jesus no deserto é o Espírito que habita em você hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, nos colocamos diante da Tua presença, com corações abertos e cheios de fé. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, poderosa e fala diretamente ao nosso coração. Hoje aprendemos, através do exemplo de Jesus no deserto, que os tempos difíceis não são sinais de abandono, mas momentos de fortalecimento. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes sentimos fome como Jesus sentiu. Não apenas fome de alimento, mas fome de paz, de esperança, de justiça, de direção para a vida. E é nesses momentos de carência que pedimos: fortalece-nos, Senhor, com a Tua presença. Dá-nos discernimento para reconhecer as tentações e coragem para resistir, declarando sempre: está escrito. Senhor, assim como sustentaste o Teu povo no deserto por 40 anos, assim como sustentaste Elias com provisão sobrenatural, assim como fortaleceste Jesus em seus 40 dias de jejum, também pedimos: sustenta-nos agora, neste momento da nossa jornada.
Enche o nosso coração de esperança, renova as nossas forças como prometeste em Isaías capítulo 40, versículo 31. Ajuda-nos a caminhar sem desfalecer, a correr sem nos cansar, a confiar mesmo quando não vemos saída. Pai, entregamos a Ti cada deserto que estamos enfrentando, seja ele espiritual, emocional, familiar, financeiro ou físico. Toma conta de cada área da nossa vida e transforma o nosso deserto em testemunho de vitória. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a permanecer fiéis, sabendo que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, crendo que já estamos sendo fortalecidos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou com você, deixe aqui o seu comentário contando o que Deus ministrou ao seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para continuar recebendo a palavra do dia, mensagem e oração da noite. Assim, juntos, continuaremos espalhando a luz de Cristo para mais pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus.